Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o nosso podcast aqui do Grupo JM. Tô aqui, como sempre, com o André. Excelente, sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje, tá mais do que especial. André, temos uma dupla aqui convidada. A gente tem o prazer de receber o Tomás e o Rogério aqui da Áurea. Prazer ter vocês aqui. O prazer é todo nosso. Nós temos que agradecer o convite, vocês terem convidado a gente. É uma honra poder estar aqui com vocês. Que legal, cara. A gente aqui gosta de história de empreendedorismo. É nisso que a gente se inspira, é nisso que a gente aprende. Cada episódio vem alguém aqui e conta essas histórias. E a gente quer ouvir a história da Áurea. A gente quer ouvir como surgiu isso, para a gente ir pegando os insights e aprendendo com isso. Começa, né? Como tudo começou? Como é que vocês foram parar nesse negócio? Histórias e causos, né? Isso. André, obrigado pelo convite. Rafa, obrigado. Como o Tomás falou, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar experiências, né? Uhum. E contar os causos, né, Tomás? Exato. Eu acho que nós estamos aqui porque eu falo histórias e causos. O caos, acho que o mote principal da gente estar aqui, em função do modelo de negócio da Áurea, é que há alguns anos atrás, né? 2015, nós estávamos participando de uma negociação de uma área. É que assim, a gente começou, eu venho do mercado financeiro, morava em São Paulo, aí decidi voltar para Americana. E quando eu voltei para Americana, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Então, a minha família tem uma imobiliária, nós começamos a trabalhar com os imóveis próprios. E em 2015 nós começamos a trabalhar também com imóveis de terceiros. Nessa de começar a trabalhar com imóveis de terceiros, pela primeira vez apareceu no final de 2015 um cliente interessado em aquisição de áreas. Eu achei muito interessante o mercado, o nicho de mercado, né? E quis entender mais como é que funcionava, estudar sobre os processos, como é que funcionava tudo. Então fui procurar estudar, me aprofundar e foi aí que nós começamos a nos relacionar, porque nós começamos a fazer parceria. Eu tinha algumas áreas, ele tinha os clientes, e aí a gente começou a estreitar nosso relacionamento. Então nós fomos alinhando formas de trabalho em conjunto, criando processos, até que nós decidimos juntar forças, porque ele estava atuando de uma frente, eu estava na outra, e a gente não tinha uma formalização. O que é aquisição de área, para quem não conhece, não é do mercado? Aquisição de áreas é para poder fazer um condomínio, para fazer prédios, fazer Salões industriais, enfim. salões industriais, galpões Bairros logísticos, planejados. bairros planejados. Então, tudo isso entra como dentro do processo de aquisição de áreas. E aí, como é que você entrou nessa história aí também? Foi que, como o Tomás falou, eu me recordo como se fosse hoje, uma rodada de negócios nascia, né? Nós nos encontramos, ele já estava trabalhando com áreas. Eu também carrego uma histórica pela imobiliária familiar, imobiliária Armon. Eu trabalhava, o nosso cliente potencial à época era a MRV, e eu fazia junto do pessoal a prospecção e captação dessas áreas. Então, o processo de aquisição de área, como você falou, Rafa, ele é diferente de você vender um lote. Então, a gente pode dizer que a gente fornece matéria-prima para as construtoras e incorporadoras. Então, dependendo do tamanho do empreendimento, as áreas demandam um tamanho maior. Então, regulamos o nosso modelo de negócio. A gente hoje tem um banco de áreas que ele começa em torno de 5.000 metros até milhões de metros quadrados. Nossa. Então, essa força com o Tomás, essas planilhas, esse fato de ele ter vindo do mercado financeiro, ajudou bastante a gente poder coordenar e fazer a captação. Olha que legal, aonde vem, né? A gente fala muito disso nos outros episódios. De onde você veio, né? Qual que é o seu histórico, qual que é o seu know-how e como que você aplica isso na sua função hoje, né? Sim. Olha que legal, função de relacionamento Sim. sempre teve, né? De achar grandes áreas e agora juntando isso na parte do financeiro, transformar tudo isso em planilha e viabilizar o projeto, né? Eu acho que até para a gente começar aqui de uma maneira mais estruturada, explica para a gente o que é a Áurea, porque o mercado não sabe o que é e talvez as pessoas que estão assistindo elas ainda não entenderam o que é, né? Esse modelo de negócio que vocês criaram. A Aura é uma empresa especializada em negociação de áreas. Então, nós vamos facilitar todo o processo de negociação, desde encontrar a área, negociar com o proprietário, apresentar ela para potenciais interessados, fazer todo o processo de negociação, acompanhar o processo de aprovação na prefeitura e ver o empreendimento iniciar e finalizar. Então, a Áurea, ela presta todo esse serviço 360 para viabilizar a negociação de uma área, para viabilizar um empreendimento imobiliário lá, seja de qual finalidade, seja ele residencial, comercial, industrial. Esse é o nosso trabalho, né?
E quem são os clientes da Áurea, assim? Que tipo de empresa que procura esse tipo de serviço? Os principais hoje são loteadoras, incorporadoras, construtoras, né? Então nosso segmento principal hoje é residencial, mas nós também atendemos industrial, nós temos muitas áreas para fazer galpões logísticos, nós atendemos alguns grandes varejistas, empresas que estão procurando expandir, que estão querendo abrir uma nova filial, multinacionais, então, que estão buscando áreas, principalmente para fazer compensação ambiental. Então, a gente consegue atender uma gama bastante ampla de clientes, porém, o nosso foco hoje é maior, é residencial. Que bacana. Viu? E aí vocês estavam comentando que vocês estavam na CIA e vocês se encontraram. Isso. Como é que foi esse papo aí dessa virada, né? Que vocês olharam e falaram assim, meu, eu tenho uma coisa, você tem uma coisa, vamos juntar e fazer duas coisas? Sim, nesse papo a gente entendeu que, como eu disse há pouco, né? Você vender um lote, vamos falar um lote de 8 por 20, um lote de 160 metros é uma coisa. Agora, você captar e, como o Tomás disse, participar de uma negociação de uma grande área é um outro processo. Então, dessa nossa conversa, a gente pensou em criar um banco de áreas, né, Tomás? Uhum. E para criar esse banco de áreas, a gente precisava de ter um modelo de negócio diferente, porque você tratar uma área grande é um outro time, é uma outra esteira, são números diferentes. Você precisa de acompanhar o interessado, né? O cliente nosso, como o Tomás falou, são os incorporadores. Segmento logístico também a gente atende. Então, é um processo moroso, burocrático, tá? Mas que lá na frente tem um resultado bem interessante. Que legal. E foi muito legal, uma coisa, mais parte da história que foi Sim. interessante, que para ver como o mercado imobiliário era carente em termos de modernização e processos. Porque quando nós começamos a firmar parceria, antes de a Áurea existir, era tudo num documento Word, que tinha todos os detalhes da área, e daí eu mandava esse documento Word para as construtoras, junto com a localização de cada uma das áreas. E só de ter feito essa organização, algumas construtoras já nos chamaram para ir para São Paulo conversar com os diretores das empresas, Que não porque a era gente grande coisa, né? não era grande coisa, porque a gente já estava Hum. modernizando Sim. o mercado. E a gente falava de um universo à época de 90 áreas, né? Você vê como a Hoje, dor era latente, né? Porque você latente, era se uma botou um pouquinho de diferenciação, você já chamou Isso, atenção. Só de Ex- profissionalizar. Exato. Aí depois nós profissionalizamos ainda mais, né? Que nós identificamos algumas dores de mercado, que aí foi que realmente nós decidimos formar a Áurea. Que geralmente em negociações, nós sempre tivemos direto numa das pontas. E quando a outra parte sempre tinha muitas partes envolvidas, então gerava um telefone sem fio muito grande. Então isso atrapalhava, porque a informação chegava completamente distorcida para a outra ponta. Então, em vez de já encurtar caminho, colocar as partes para conversar e fazer o negócio acontecer, ficava um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, isso gerava morosidade nas informações no tempo de resposta, gerava informações equivocadas chegando para outra ponta. Então, a Áurea surgiu justamente para eliminar esses equívocos que aconteciam. Então, nós trabalhamos com outros corretores? Trabalhamos, mas a gente tem um dos nossos processos internos em que a gente sempre vai estar em contato direto com o proprietário. Podemos fazer parcerias, tudo mais, mas nós criamos um processo de trabalho que facilita essa Um método de negociação. trabalho. né? É, Nós costumamos a dizer que a Áurea é uma facilitadora, tá? Então, nesse processo, quando a gente, à época, fazia a captação das áreas, a gente entendia que o fato de organizar isso e passar para os empresários, a gente fala aqui players, né, que são os nossos Sim. clientes, de uma maneira organizada, repito, diferente dos corretores padrão à época, porque o time é outro, os valores são outros. Uhum. As construtoras têm uma prática de aquisição, ou seja, eles fazem permuta. Então, nesse processo também, o Tomás vai validar aqui. A gente entendeu que a gente sabia que os players queriam, mas entendemos também que quando a gente acionava um proprietário, ele entendia muito pouco também da área que ele tinha, né? Então a gente É outra ponta interessada que tem isso. que Então a trabalhar gente também. entendeu que é. deveríamos fazer também uma imersão nessa dor e criar um playbook, né? A gente falou, a gente brinca que a gente criou uma cartilha, né? Ela é bem educacional, didática, né? Então, é bem interessante, porque a grande maioria dos proprietários também tem uma dificuldade em entender prática comercial, valores Exato. e o time da negociação, né? E eu falo isso direto, eu tava conversando com o Rafa ontem ainda no almoço,
que o único jeito que você consegue escalonar um negócio e fazer esse negócio prosperar é se você tiver um método, né? Sim, E é o que vocês fizeram muito bem feito. Vocês E pegaram bem do algo. início já. sim. Exatamente. É. Vocês pegaram algo do mercado, logo no começo, desenvolveram um método didático que vai misturar, né? Vai acolher todos do ecossistema e põe para rodar. Por isso vocês estão tendo o sucesso que vocês estão. E desde o início já era uma ideia formar uma empresa, era um entendimento de vocês dois que era um outro negócio, ou isso foi tomando corpo, porque os Eu, dois atuavam no mercado imobiliário, né? é, Poderiam eu, muito eu- bem virar algo do negócio ali, isso. né? Eu acho que tomou vulto porque o Tomás organizou de uma forma bem interessante esse banco de áreas que a gente tinha à época e a gente começou a ser reconhecido à época, né? Então, o fato da gente mostrar para os players que a gente tinha uma maneira organizada, a gente começou a entender que também os corretores começaram a copiar a gente que a gente estava fazendo na época. O que é um sinal de sucesso. Isso. Sempre que alguém copia é porque alguma coisa boa tá ali, né? O sucesso deixa rastro, né? Isso. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, Sim. né, desde que a gente começou a conversar, a gente entendeu que daria para fazer uma parceria, a gente criar uma empresa. Aí veio a pandemia, né? É. Então, essa pandemia veio e do limão à limonada. Eu sempre falo É. isso, que com a parte digital, com a parte dos calls que a gente começou a fazer, a gente realmente entendeu que deveríamos criar um CNPJ, né, Tomás? Exato. E para o nosso principal, obviamente, né, foi sofrendo várias mudanças ao longo do período, porque quando nós montamos, nós fomos fazendo validações com os clientes, né? Então, para validar a melhor. Porque tudo começou com desenho no caderno. Então, eu Uhum. desenhei junto com o Rogério no caderno como é que teria estrutura, como é que teria que funcionar. Fomos fazendo validações de nome. Até liguei para você na Sim. época para Na validar. pandemia, inclusive. Na Isso. pandemia, na pandemia. isso. Eu falei, deixa eu aproveitar a É. expertise. Para isso que serve o network, né? Exatamente. E daí nós precisamos fazer pesquisa de mercado, que a gente tinha alguns nomes em mente, então vamos ver quais nomes de empresa eram mais aceitadas. Nós fomos fazer pesquisa da aceitabilidade do produto que a gente estava desenvolvendo, já pegando feedback dos clientes que a gente já estava atendendo. Então fomos moldando o produto já de acordo com as expectativas dos clientes. E desde a inauguração, que nós inauguramos em 14 de dezembro de 2020. 2020, Olha, exatamente. Fim do ano. No É. fim do ano. E começamos em agosto. O desenho da empresa começou em agosto E 2020 já tava rolando pandemia, né? já estava rolando a pandemia e fomos finalizar tudo porque nós participamos de um processo de uma aceleração. Nós fomos acelerados. Então, para ter e foi muito interessante esse processo porque gerou muita discussão principalmente de processos, de onde que a gente quer chegar, como que a gente se vê no futuro. Entender o mercado também, né, Tomás? É. A gente começou a debruçar, a entender o déficit habitacional, porque à época os maiores pedidos eram em relação a empresas que faziam parte do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eles eram consumidores ávidos de áreas de 20 mil metros para cima. Uhum. Então, como o governo acelerou esse projeto, né? A gente foi muito acionado. Então, a gente também entendeu do mercado, a gente começou a entender de números. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, foi bem interessante a época. E o insight valioso aqui, né, André? Olha quanta pesquisa, olha quanto estudo, olha quanto preparo. É claro que a gente tem que botar algumas coisas para rodar, não dá para ficar anos pesquisando, porque tem umas coisas que tem que pivotar, né, e botar para Sim. rodar. Mas, poxa, independente se for acelerado ou não, vocês tiveram uma preocupação já de vocês de ouvir o mercado, entender qual que eram as deficiências de mercado, quais eram as dores, pesquisar números e tendências, né? Porque eu vejo muito empreendedor com ideia no chuveiro, né? E já se acha um gênio e já quer botar para rodar e já quer faturar no segundo mês já, né? E, pô, vocês começarem a estudar em agosto, lançaram em dezembro, com tudo estruturado, né? Que bacana. Sim, houve um tempo de maturação, né? Então, como o Tomás falou, as validações eram quase que diárias. Então, foi um trabalho bem exaustivo, mas necessário, né? Então, E a gente... até hoje continua, É, porque a gente trabalha muito com a metodologia ágil dentro da legal. empresa. Então, a gente vai verificando, fazendo testes, ver o que está funcionando, o que não está. Então, a gente trabalha geralmente com um período de um mês para Sprint, que exato. são os sprints. Então, a gente verifica, já tem as melhorias que nós vamos realizar futuras. KPIs, exato. Exatamente. Então, a gente vai acompanhando e vendo
as melhorias que têm que ser realizadas para poder trazer mais resultados futuros. Então, Aliás, eu tive o prazer de estar lá recentemente. Vocês mostraram um sistema pra gente e virou uma empresa de software, né? Vocês viraram quase que uma software house, né? Nós De, somos, na de- essência, uma startup, né? Vocês Nós, viraram uma nós startup. passamos pela aceleradora, na Founders Institute, já em 2020, né, Tomás? isso. A gente pode dizer que nós somos graduados, né? Aham. Como o Tomás falou, gerou muita discussão com os nossos mentores. Foi bem exaustivo a época, né? No meio da pandemia, né? Tudo videochamada, era tudo muito novo. Mas valeu a pena. Somos muito criteriosos em relação aos processos, às anotações. É importante dizer também que a Áurea tem um jurídico interno, né? Que é outro Uhum. sócio no irmão do Tomás, o Dr. Lucas, e também muito criterioso. Então a gente passa por curadoria, por validações, enfim. Que A nesse Áurea mercado é super, muito isso. É importante, né? importantíssimo, né? Que a negociação ela é muito mais uma negociação técnica do É. que em si, do que de falar financeira, né? De Valores valores. e tal. do que de valores, porque os pontos que pegam, que no momento de uma negociação de uma área, são sempre os mesmos. Então a gente já sabe quais são as objeções que os proprietários vão apresentar, quais objeções que as construtoras vão apresentar. Então cabe a nós desenvolver estratégias para contornar essas objeções Uhum. para poder viabilizar as negociações, porque as preocupações são sempre as mesmas. Ah, eu preciso do dinheiro hoje, eu não posso esperar a aprovação. A construtora não coloca um recurso antes da aprovação, porque senão meu risco é muito Sim. grande. Então, como que eu faço isso acontecer? Aí é que eu tenho que começar a montar o quebra-cabeça. E já sabendo que, pelo histórico, né, de negociações, as objeções históricas que a gente costuma receber, então a gente já consegue se planejar e se antecipar aquelas objeções e fazer o Possível negócio objeção. acontecer. E E- o André comentou de software e tudo. Qual que é o papel que a tecnologia exerce na Áurea? Eu sei que tem muita tecnologia e como que vocês conseguiram entrar nisso e acelerar isso também? A tecnologia está na área desde o início. É. Já nasceu é, com, Ela com já um nasceu programa. high-tech. Ela já saiu no segmento de tech. Então, nós montamos uma plataforma para agilizar esse processo de tomada de decisão das construtoras, que Uhum. a parte inicial de uma negociação, até formalização de uma proposta, para início de uma negociação, antes demorava uma média de 3 meses, só para iniciar. Para a construtora falar, eu quero essa área, eu vou fazer uma proposta. E até a negociação em si, e às vezes chegou a demorar 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, o intuito quando a Áurea surgiu era encurtar. encurtar esse processo, né? Então, como o Tomás falou, antigamente era muito burocrático, muito fragmentada a captação, tá? Então, a partir do momento que a gente começou a criar processos, a gente conseguiu, como o Tomás disse, entender as dores, né, as intenções das incorporadoras e os desafios com os proprietários. Então, de uma maneira bem objetiva, bem assertiva, a gente consegue. Eu costumo usar esse termo catequizar o proprietário, Uhum, porque, repito, né, a grande maioria não entende Não sabe. do mercado. Mas são herdeiros, tá? Uhum. São grandes grupos, tá? Então, a gente participa também desse processo por parte de entendimento do proprietário. E aí, com a parte técnica, né? Eu falo que às vezes não se tratam de números, a gente fala, né? Eu fico mais no chão da fábrica, então a gente trata muito com o ser humano, né? Então a gente tem que ter um pouco o lado psicológico, né? Entender, né? É bem interessante isso. Isso é ótimo. Mas a tecnologia, mas assim, sendo Uhum. bem objetivo, o que ajudou Sim. a tecnologia? A automatização de processos. Então, a gente conseguiu automatizar o processo de captação de áreas. Nós conseguimos, por exemplo, mapear o Brasil em termos de áreas em expansão urbana. Que fantástico. Então, isso agilizou muito. Ah, preciso de uma área em tal cidade, eu tenho. Preciso de uma área em tal cidade, eu tenho. Então, a gente conseguiu velocidade para essa parte inicial, que é a maior parte mais difícil. Quem que é o proprietário dessa área? Então, essa grande pergunta, que geralmente é onde era o processo mais Que é a moroso. captação que imobiliária, você sabe, sofre Sim. com Sofre, captação. sofre. Exato. Então, nós conseguimos encurtar esse caminho Ah. e diminuir essa barreira. Na verdade, é a tecnologia que organiza, né? A organização que traz decisão mais ágil. Sim. Exatamente. Não é? Então vocês usam a tecnologia super a favor de organizar as coisas pra vocês apertarem em 2 cliques e achar uma área que antes demoravam 3 meses. É Exatamente. isso. Mais 2 cliques vocês fazem uma negociação que demoraria 3 anos. Sim, Exata- sim. A gente É pode dizer tecnologia para organizar. A gente pode dizer que em Exatamente. 2019 esse processo demorava de 9 a 12 meses, né? Onde a gente está conseguindo sucesso aí com 70, 90 dias. Olha Nossa. isso.
Olha É. isso. Então, É um baita é case. sempre interessante falar que como a gente investiu nisso, a gente entendeu também que o nosso principal cliente, né, ou seja, o cliente número um nosso é o proprietário da área, né? Porque a É, gente tendo o proprietário, a gente tem todas as informações com assertividade, documento, condição comercial, e isso colocar na mesa de maneira objetiva para uma incorporadora, para um player, faz muito sentido, e né? você falou que muitas vezes envolve permuta, envolve outras questões, então se você não tiver bem o proprietário, não adianta você ter a área maravilhosa, né? Não, não tem. Exatamente. Que tem muitas negociações que, por exemplo, não é só uma pessoa envolvida. Ah, Então, geralmente são 10, 15 pessoas, então Caramba. são vários interesses envolvidos e você tem que lidar com interesses distintos. Às vezes tem briga de família, às vezes tem situações que tem inventárias, você tem que saber então como lidar com situações. Eu estou negociando uma área que uma pessoa não conversa com o restante da família, então eu tenho que lidar de uma forma que essa pessoa quer uma coisa, o restante da família quer outra, então eu tenho que fazer essa gestão de interesses para poder fazer o negócio acontecer. tem que atuar como psicólogo aí, porque É, então. se parecer que você tá jogando o jogo de um, o outro vai fechar a cara que não quer mais saber daquele negócio, né? Tem Exatamente. que ter muito jogo de Exatamente. Esse faz parte cintura. do dia a dia aqui da JM também, É. cara. Nossas empresas que a gente atende são todas familiares, então a gente tem que entender como é que organiza essas pessoas aí que vão ser fundamentais. Vamos falar um pouco de Isso. marketing, assim, eu percebo que vocês têm uma preocupação de branding, de comunicação, isso desde o início, né? E agora trabalhando com a Guide, da onde que veio essa preocupação? Uma coisa que vocês sempre deram relevância? Sim, marketing é o coração da empresa, né? Não Hum. tem o que falar. Uma empresa que não é vista, é uma empresa que não é lembrada, é uma empresa que não vai conseguir angariar, crescer muito forte, né? Prosperar. Prosperar. Então, o marketing, eu falo que é um dos setores mais importantes da empresa, junto com o setor comercial. Uhum. Então, eles têm que estar andando juntos, conversando, e a gente sempre tentou entender que a gente já trabalha com muitas pessoas, né? Então, tem muitos públicos distintos que nós trabalhamos. E fazer algo voltado para esses públicos, né? Então, nossa comunicação, ela sempre procurou, ó, hoje eu vou falar com o público construtor, essa Uhum. publicação vai ser para os São os pilares, né? proprietários, né? Que são os pilares que vocês trabalham. Que eu achei muito legal isso, que eu nunca vi uma empresa fazer realmente esse trabalho dos pilares para identificar qual que é a dor, qual que seria uma possível solução, o que que é oferecido para fazer isso, Legal. para realmente entender a estrutura da empresa. O que seriam Parabéns. esses pilares, Aliás, André, só para é, o pessoal entender? os pilares são os perfis de cliente ideal que a gente chama aqui, né? Então, uma empresa, ela pode atender diferentes perfis. E cada perfil, às vezes, tem o seu argumento de venda especializado, né? O jeito que você vai lidar com um perfil é completamente diferente Do do jeito outro. de outro, Sim. mas é o mesmo produto, mas cada cliente tem uma dor, né? Ou tem um interesse diferente com esse produto. Então, aqui, com a metodologia da Guide, a primeira coisa que a gente faz é identificar isso. Porque é a mesma empresa com um tom de voz ou Sim. argumentos comerciais diferentes. É aí que dá sucesso para as campanhas. E eu me recordo ainda, até porque foi recente, mas foi muito rica a nossa reunião de kickoff. Nós passamos acho que 2 horas e meia, imersos em cima desses pilares e conversando sobre as possibilidades. Se vocês puderem compartilhar com a gente um pouquinho como é que foi isso. Foi uma experiência interessante, porque estava tudo na nossa cabeça, mas nós nunca tínhamos colocado isso no papel. Nós nunca tínhamos formalizado isso da forma como foi solicitado, né? Então, é algo que a gente conversa no nosso dia a dia, que a gente passa isso como treinamento, mas nós nunca colocamos isso por escrito. É que a gente Uhum. sabe, É, mas não escreve, né? E foi muito exato. oportuno e revelou também, André Rafa, que a gente está cada vez mais maduro nesse tema, né? Então, o fato de a gente ficar imerso e estudar e dos processos cada vez mais melhorando, agora muito mais organizados com a Guide. Estamos pensando em fazer um evento, né, no final do ano, que aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uhum. Enfim, então mostrou que com aquela reunião a gente realmente está mais maduro, tá? Mas o aprendizado é diário, né, Tomás? A gente é todo dia informação. O setor da construção civil ele é muito dinâmico, né? Então tem os programas, como eu falei, Minha Casa Minha Vida, tem o atacarejo, tem o setor logístico, tem o setor industrial, então fazendas. Então a gente tem várias verticais dentro da Áurea, né? Até o próprio nome diz, Áurea remete todas as áreas, né? Então a gente tem até que tomar cuidado para não desfocar, né? Porque o É. nosso mote principal é
captação de áreas e a participação na negociação junto do proprietário. Colocar um foco, né? A gente ouve Sim, muito dos clientes da Guide, né? Organizou meus pensamentos, né? sim, Colocou ordem naquilo que a gente já tinha, ó, porque o negócio é de vocês que dominam. Não tem Sim. como a Guide ir além nisso. O que a Guide tenta é colocar dentro de uma metodologia, dentro de um processo, que a Tenta gente organizar, né? desenvolve o ecossistema e vê qual os públicos que a gente quer atingir, para que a gente possa ser mais assertivo no sentido de trazer resultado de fato para vocês, né? Que é o que a gente quer. A gente está aqui para ter resultado, ter lucro e trazer prosperidade para o negócio, né? E eu gostei muito da ferramenta de vocês, porque depois que a gente fez esse estudo dos pilares, né, vocês nos entregaram um mapa da empresa, né, com todos os nichos potenciais de Isso. atuação, como que a gente pode estar trabalhando essa comunicação, como que a gente pode estar trabalhando a expansão da empresa para cada um desses nichos. Então, eu achei muito legal, porque ali abre a mente, né? Você tem uma visão holística da empresa e você não fica só no que às vezes você está muito focado num segmento só da Sim. empresa e você acaba tirando a visão do todo, né? Então aquele material que vocês entregaram foi muito legal por causa disso. Aquele material a gente chama aqui no escritório de Guide Compass, né? É como se fosse Isso. um ecossistema da marca. sim, E eu costumo dizer para todo mundo que o papel da Guide é ajudar o nosso cliente a encontrar diferentes caminhos de fazer dinheiro com a marca dele. E é exatamente esse material que você está falando. A questão é que às vezes a gente encontra tantas maneiras, mas são tantas maneiras diferentes, que a gente não pode pôr foco em tudo, porque sim, nós não temos sim. braço para tudo. Por isso que a gente tem que pensar ali 2, 3 diferentes, coloca num cronograma, executa na mesma linha do sprint, que você Uhum. comentou, executa o que deu certo, não deu, vamos abrir mais 3, vamos abrir mais 3. Quando você vê no fim do ano, você está com 10, 8 frentes diferentes de monetização com a sua marca. É exatamente isso. Isso é o antídoto para prevenir da miopia estratégica. O que, que é a miopia Exatamente. estratégica? Eu achar que se eu vendo furadeira, eu vendo furadeira, e não que eu vendo furo. Eu vendo furo, que é para o cara conseguir botar um quadro, sei lá o quê. Então Sim, a gente começa a enxergar e para de achar que o nosso negócio se define só pelo produto, e sim pelo benefício que ele entrega. Se amanhã a tecnologia mudar, gente, ou o mercado mudar, a Áurea não vai deixar de existir, porque o propósito da Áurea continua. sim. Vocês vão ter que dar uma guinada e se adaptar àquilo. Mas o propósito de vocês continua lá. E já se Exatamente. adiantando o spoiler que você deu aí, o que o futuro reserva para a Áurea? Quais são os planos para 25, 26, do que vocês possam adiantar aí? Já que essa cultura de startup, imagino que continua acelerado, né? Eu já sei de um Continua. evento bacana aí. É isso. Nós Hum, estamos aqui junto da Guide, né? Formatando esse evento. A Áurea, de fato, existe desde 2020, né? E nós estamos trabalhando. Agora, nós nunca fizemos um lançamento oficial, nós nunca. Sempre eu que estou mais na linha de frente, mais no chão da fábrica, eu participo de congressos, de eventos como consumidor, como participante. Uhum. Agora a gente está querendo inverter isso, né, Tomás? A gente está querendo agora participar do palco, Legal. tá? Então mostrar que realmente a gente faz o que a Áurea hoje representa no cenário da captação e participação nas negociações no setor da construção civil. Nós conseguimos escalar a nossa empresa com o algoritmo. Nós temos mais de 1 milhão de áreas prospectadas, onde a Uau. gente tem a cidade, o polígono correto e o nome do proprietário. Então, a gente quer mostrar isso de uma maneira muito organizada, fazendo um evento, se Deus quiser, tudo agora para o mês 8, né? Segundo semestre. a gente vai fazer um evento específico para o segmento imobiliário, trazendo pessoas de renome para falar sobre o tema, né? Porque o mercado imobiliário ele é muito amplo. Então, tem desde negociações de imóveis com criptomoeda, que tem algo que está Olha, surgindo, É. que Tokenização. exato. Então tem muitas vertentes acontecendo, coisas novas acontecendo. Então é interessante trazer isso para as pessoas que estão no que mercado, para trazer legal. essas inovações que estão surgindo, as tendências, o que que as empresas, as maiores, como elas estão trabalhando. Então a gente está fazendo um evento justamente para trazer esse processo de primeiro falar um pouco dessa parte de negociação de áreas, porque nós percebemos que todos os eventos do setor, eles começam depois que a área já está contratada. Sim. Não tem nenhum evento focado em negociação. Então, Excelente. Olha, É. então a Excelente. gente está fazendo esse evento oportunidade. para nós É enxergamos essa muito planejamento, oportunidade né? para trabalhar esse evento com foco nisso, nessa parte de negociação de áreas e depois, obviamente, também tratar o depois disso, né? Mas
começar com essa parte, que é a parte de onde E se vou pegar inicia o gancho tudo. do Tomás, antes do André falar, é que agora a gente não fala mais em terreno, em área, né? A gente começa a falar, a partir do momento que a gente entende, tem a aptidão daquela área, daquele terreno, a gente começa a falar com as informações que a gente se propõe Excelente. a mostrar, começa a falar em ativo, né? Ah, Então a sim. nossa tecnologia transforma uma área num Num ativo, ativo. tá? E isso Então, muda completamente o jogo. então. Eu ia comentar que até agora a gente só falou as coisas boas, né? A gente já falou de uma empresa que nasceu ali enfim, em pandemia, coisa do tipo, e só que voa e hoje está fazendo um grande evento, né? Vai fazer um grande evento. Teve algum momento que vocês tiveram desafios, algum momento que vocês olharam e falaram, poxa, cara, Muitos. por essa eu não Aqui, esperava. aqui é um podcast para falar da vida real do empreendedor, né? E não É, o mundo cor-de-rosa. é Né? porque até agora foi tudo lindo, maravilhoso, mas para chegar onde vocês chegaram, vocês apanharam um pouquinho. Muito. Bom, nosso principal desafio, o primeiro deles e o principal é que o nosso ciclo operacional ele é muito longo. Uhum. Então, do momento que eu fecho um negócio, que eu assino um contrato, a negociação já dura uma média aí de 6 a 7 meses. Aí, depois que assino o contrato, tem a parte de aprovação, aí eu começo a receber. Então, são mais 2 anos para que eu fico sem ter fluxo de caixa. Então, Uhum. até eu começar a ter esse fluxo inicial, foi um momento muito Desgastante, desafiador, né? né? Foi realmente muitas discussões, conversas para ver como é que a gente vai fazer, como é que não vai. Isso também nos fez pensar em ser uma empresa que otimizada em termos de estrutura de custo, em termos de Hum. processos. E mais um outro desafio, órgão público. Nós tivemos muitas áreas que nós fechamos e que daí na hora de aprovar o projeto vinha uma contrapartida muito pesada, inviabilizava o empreendimento e aí Havia o distrato, havia né? o distrato. Então, Então você estava falando, nossa, fo- fechei tantas áreas esse ano, aí você ia ver, calma aí, é, tantas deram para trás por causa do processo de Caramba. aprovação. Então, isso fez mudar muito os nossos processos internos, da forma como a gente trabalha, procurar novas formas de rentabilizar, procurar novas formas de fazer esse acompanhamento, Construir a de imagem, exato. construir, de trabalhar, inclusive, com os órgãos públicos. Então, por exemplo, nós tivemos que, hoje, a gente vai fazer um empreendimento numa cidade, antes de já assinar contrato, já vamos na prefeitura conversar, ver quais são as contrapartidas, já Se colocar e antecipar isso. se antecipar. Então fez muito, a gente pensar muito em termos de processos internos, Excelente. mas foi muita muito desafio até chegar nisso. Questão de cultura, né? O proprietário nunca quer assinar uma autorização autorização. para poder trabalhar. É só uma questão, até a gente entender que era uma questão de timing, que eu tenho que falar com o proprietário na hora certa. Então, foi um processo para a gente entender isso. Que não adianta eu querer, no início de uma jornada dele, Uhum. eu vim já falar Assinar de um termo de documento. autorização, já falar, não assino nada. É. Então, eu tenho que ir trabalhando esse proprietário, mostrar que eu gero valor para ele, que eu tenho realmente algo na mão para depois eu conseguir um É. termo de autorização. Então, foram vários processos que a gente foi trabalhando, só que a gente foi batendo, né? Foram várias barreiras de entrada, né, Tomás? Bypass Bypass, também, assim, até aprender a evitar. quando o corretor não entende muito da lida com áreas grandes, ele pensa de uma maneira muito imediata, imediatista. Ele gostaria de fazer uma venda, receber a comissão dele e ir para a próxima. Como o Tomás falou, é um processo totalmente, a esteira é Até bem porque diferente. vocês montaram um negócio do zero, né? Não existe um benchmark. Vocês não Não, conseguem olhar não, e falar, eu vou copiar essa empresa, vou me inspirar nessa empresa. Vocês estão montando do zero. É uma folha que nem você comentou, nasceu de uma folha de papel que vocês de começaram a rabisco, desenhar. de rabisco. E aí é tentativa e erro, Fazendo, exatamente, acertos e erros. fazendo o trajeto de um corretor, Exatamente. como se ele fosse fazer uma captação na sola do sapato. Ou seja, Exatamente. ele entrar no carro dele e ir em determinada fazenda, bater na porta, falar com o caseiro, para falar com o proprietário. Então E todo assim o por valor diante. tá nos processos, né? Que Sim. vocês acabaram montando, que vão refletir na organização para tomar decisão mais ágil e por aí E vai. processo é tudo, porque até nós entendemos que a metodologia de trabalho, né? Então, principalmente de forma de acompanhamento de equipe comercial, uma forma mais comum, só vou acompanhar faturamento, né? Que todo mundo fala, quero saber, o meu faturamento aumentou tanto, 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 mas é uma forma muito Uhum. estreita de enxergar, Limitada. limitada. Então, por exemplo, a meta até entender, né? Isso foi também uma dor muito grande, que, por exemplo, hoje a minha equipe, ela tem meta para fazer o processo. Então, Uhum. por exemplo, o cadastro da área,
tem a descrição que tem que estar dentro do perfil, você tem a foto que tem que estar lá, tem que estar a matrícula do imóvel, tem várias outras coisas que a gente pede que tenha que estar lá, e eles são cobrados disso nas metas. E se Excelente. ele não cumpriu a meta daquilo, ele não é bonificado porque ele não está cumprindo o processo. Então, Exatamente. a forma de trabalhar com os colaboradores também foi um desafio até entender que se ele não for cobrado realmente daquilo e tiver isso dentro do plano de remuneração dele e tudo mais, Exatamente. aquilo não vai ser executado, né? Então, ele não vai dar importância devida para aquele processo, até que então a gente Até que, E internalizamos essa é a isso. jornada do empreendedor, é tomar na cabeça, entender, falei, errei, mas não vou errar de novo, mexo no processo, adapto as situações para a gente conseguir ir criando corpo, e aí que coloca vocês numa posição diferenciada, que se eu quiser Exatamente. começar um negócio hoje, eu não tomei na cabeça disso tudo, então eu não aprendi com isso. E é por isso que a gente gosta aqui no podcast de falar das dificuldades também, para mostrar como é que é a jornada do empreendedor, né? E foi bom o André ter puxado. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. Momento Impulsiona e Transforma, o momento que vocês assumem o papel de consultores da JM aqui, vou dar um uniforme para eles, e dar uma dica, cara, para quem tá ouvindo a gente e vendo a gente, tá querendo empreender ou tá com muita dificuldade, tá começando um negócio, e que foi bom na jornada de vocês, se vocês puderem pegar um túnel do tempo, vocês voltassem lá, vocês falariam para vocês mesmos isso. Então, qual que é a dica que cada um queira dar? Identificar uma dor de mercado, porque quando você atua em uma dor e você sabe, você procura a solução para aquilo, independente da forma como você vai resolver aquilo, a demanda você vai ter. Uhum. Então, você precisa ir conversando com potenciais clientes e entendendo quais são essas dores e se aquilo que você tem em mente realmente vai atender aquela dor de mercado que aquele cliente está atendendo. Então, principalmente se você está no início, que é uma empresa nova, é muito interessante você fazer essa validação da ideia antes de você Uhum. investir um recurso muito grande para depois lá na frente falar, poxa, não era assim que era para estar atuando no mercado. Uhum. Então você, é o que eles só falam de erra antes, né? Então você já Uhum. corta caminho conversando com potenciais clientes e jogando a real com eles. Fala, ó, tô pensando em abrir uma empresa assim, assim, assado, para atender essa dor. Queria saber sua opinião. Você teria interesse no produto que eu estou É apresentando? O lógico. que que você Fazer me uma fala? validação. Então, Tomás, parece simples você tá falando, mas exige coragem, porque É. o empreendedor ele fica tão Humildade. apaixonado na idade da ideia dele, que se ele vai e o cara fala, não acho que é uma bobagem, acho que isso aqui, ele não quer às vezes ouvir, né? Às vezes, ele fica muito apegado à ideia dele, né? Eu tenho certeza que vocês, ao fazer isso e ouvir, vocês tiveram que moldar o produto, porque se eu ouvir, eu tô predisposto a mudar, Sim. né? E qual que é a sua dica, Rogério? Uai, e como o Tomás falou, a partir do momento que você identifica uma dor de mercado, você tem que perseverar. Validações, isso é muito importante. Estudar o mercado. Entender que o processo é longo, nem sempre é quando a gente quer. Nós tivemos várias barreiras de entrada, a esteira de recebimento, a autorização de proprietário. Depois entender também que o proprietário tinha uma participação importantíssima na hora da captação. Então a gente imaginava que somente os players seriam o nosso cliente número um, não. Então a gente tem que a todo instante estar se moldando e perseverar, investir, estudar e ter paciência que Uhum. a solução aparece. e um ponto também muito importante é que não ser conformado, né? Porque você tem que estar sempre aprendendo e evoluindo o seu processo. Porque o processo, você cria, ele funciona hoje por um tempo. Só que o mercado ele evolui. E Sim, você sempre tem oportunidades de melhorias. sim. E cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido. E é muito importante trazer o colaborador para participar disso, porque é ele que está lá na linha de frente, é ele que está vendo as dificuldades que ele mesmo está tendo para aquilo. Então, se você traz ele, chama ele para uma conversa, para conversar sobre o que está acontecendo, o que, que pode ser feito melhor dentro dos processos, tudo mais, isso gera um engajamento deles com o próprio processo e gera um engajamento deles também maior com a empresa, porque eles se sentem respeitados quando eles vêm Valorizados. valorizados, Sim. né? Sim. Quando eles veem que uma sugestão que eles deram foi implementada e que se tornou um processo da empresa. Caramba, hein? Que aula. Quanta lição que dá para tirar aqui desse episódio. Queria aula. agradecer a presença de vocês. Obrigado pelo papo, foi fantástico. Obrigado por terem vindo. Imagina, nós que Obrigado, obrigado. agradecemos. Convite, André, Rafa. É isso. Agora Obrigado.
Pra Guide junto pra cima, né? Por É. alto e avante. Muita Para o alto e coisa. avante. É Muita isso. coisa para construir. Quem ficou interessado e ficou curioso, né? Procura a Áurea aí nas redes sociais, no Instagram, dá uma fuçada, chama o pessoal lá para entender, né? É isso, André. Sensacional. Obrigado pela aula de hoje. Que Obrigado isso. para quem nos acompanhou até agora. Valeu. A gente volta em breve com mais um episódio. Um abraço. Valeu.